Então, nessa aula aqui a gente vai aprender como criar um personagem consistente, como fazer um personagem ter a mesma aparência durante toda a sua história, tá? Para isso, primeiro precisamos criar a nossa história. Então eu criei aqui uma historinha básica aqui sobre um cavaleiro medieval que foi para a guerra e quando voltou não conseguiu encontrar mais sua mulher. E no final ele descobre que ele estava morto. Fiz um roteirinho aqui básico e pedi para gerar. Gerei aqui a nossa história. Vou identificar quem são os personagens da história. Já identifiquei aqui Leno, que é Darius, que foi quem eu escolhi o nome. Lyra, que é a esposa dele. E no início aparece ali a senhora Elara também. E no decorrer da história ela aparece outras vezes. Já tenho meus 3 personagens principais que vão aparecer aqui no Hulk. Agora eu preciso criar eles. Qual ferramentas de imagem que eu posso usar para criar ele? Hoje a gente consegue trabalhar com uma melhor consistência é o Whisk e o VEL3. No Whisk você vai botar aqui as características do seu personagem. Eu falei para vocês que tinha o Darius, tinha a senhora Elara e a Lyra. O Darius você vai botar, como eu já quis adiantar o processo, eu botei aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Você vai botar as características do seu personagem, tá? Eu botei que era um guerreiro medieval e ele criou isso aqui. Com esse mesmo prompt que eu usei para criar um homem guerreiro medieval, eu usei no VEL3 e ele me deu isso daqui. Então, hoje eu prefiro usar o VEL3 até na data de hoje que eu estou gravando, porque ele está de graça, tá? Ele tem uma quantidade limitada de gerações por dia, eu não sei dizer, mas é bastante imagens. O Whisk não tem essa limitação. Porém, se você conectar com uma outra conta do Gmail, você continua produzindo, consegue ter uma nova quantidade de imagens para fazer. Ele é melhor do que o Whisk, porque o Whisk usa o Nano Banana, enquanto ele usa o Nano Banana Pro. É uma camada acima do Nano Banana. Então ele dá uma qualidade melhor. Dito isso, a gente pode usar tanto o Whisk quanto o VEL3. Vamos usar o VEL3. Tudo que eu usar aqui no VEL3 a gente consegue usar no Whisk. Beleza? Vamos usar o VEL3 pela qualidade. A gente descreveu o nosso personagem, que é um homem medieval, de barba. O que a gente precisa fazer? Identificamos nosso personagem, é esse que vamos querer. A gente vai usar um prompt pedindo que esse personagem, queremos esse personagem de corpo, personagem de corpo inteiro em uma pose neutra, em um fundo azul. Pode ser um fundo verde, pode ser um fundo vermelho, mas eu boto fundo azul. A gente vai solicitar isso e ele vai nos entregar isso aqui mais ou menos. Esse aqui ficou melhor. Por que eu vou precisar disso? Entenda uma coisa. Quando a gente for criar nossas imagens com o Darius, que é nosso personagem aqui principal, a IA não tem cenário para puxar junto com ele. Por exemplo, peço para ele aparecer numa vila. Se eu tivesse esse cenário, ela ia criar uma vila em volta desse cenário, porque ela estava puxando a sua imagem base que você deu para ela. Qual foi a imagem que você deu para ela? O homem e esse cenário aqui. Então, às vezes, ela tende a criar coisas dentro da imagem que você... Às vezes ela tende a criar em cima da imagem base que você deu para ela. Como aqui na minha imagem base não tem nenhuma referência de cenário, então ela entende qual que é a prioridade dela. Pegar essa referência no prompt que você enviou. Então ela vai pegar toda a referência do cenário no prompt, porque não tem nenhuma base na imagem que você está enviando para ela. Certo? E como a gente está dando nosso personagem de corpo inteiro, por exemplo, se eu desse personagem só aqui, ó, que está da cintura para cima, da cintura para baixo, ela ia deduzir o que tinha lá. Ela não estava explicado. Se você não escrevesse no prompt, ela não ia entender. Então ela ia usar a criatividade dela para criar. E o que isso pode acontecer de ruim? Em uma cena ele pode vir com uma roupa de baixo, na outra cena ele pode vir com outra roupa de baixo. Então já perdeu um pouco da consistência. O rosto vai continuar o mesmo, mas a roupa vai mudar de cena para outra. Então a gente precisa toda essa informação do corpo inteiro do personagem nosso para IA, para que ela tenha essa informação e não crie nada diferente disso. Beleza? Criamos nosso personagem base. Vamos fazer a mesma coisa com a Lyra e a dona Elara. Aqui é a dona Elara. Eu descrevi, falei que era uma senhora numa época de medieval e ele fez essa. Depois eu falei a mesma coisa para a Lyra, uma jovem loira na idade medieval com roupa simples. Ele criou essa. Aí a gente faz a mesma coisa. Pega a que a gente mais gostou, pede para botar numa pose neutra, olhando para o espectador, em um fundo azul. As duas são boas. Essa aqui é melhor porque está corpo inteiro. E ele deduz que é um vestido longo. Mas eu vou pegar essa daqui, tá? Dito isso, a gente já tem nossa base dos personagens. É o primeiro passo. A gente já criou nossa base de personagens, já temos nosso roteiro e nossa base. Agora a gente vai criar as cenas, trazendo esses personagens consistentes.
Eu já peguei o hook da nossa história, que está aqui, já peguei esse hook, transformei em áudio aqui no CapCut, e agora vou fazer o seguinte. Eu não sei como é que você usa, vou explicar um jeito que você pode usar para conseguir gerar as imagens ali, para gerar ali os prompts de imagem para ir preenchendo sua timeline aqui no CapCut, certo? O que que eu falei, que eu fiz? O que eu fiz? Vamos lá. Eu mandei esse comando aqui para o chat. Vamos lá. Chat, preciso que crie prompts de imagem para o texto de uma história que vou lhe enviar a seguir. Preciso de 15 prompts. Esses 15 prompts pode ser mais, tá? Você pode pedir 20, pode pedir 30. Quanto você achar que é necessário para preencher a timeline ali dessa sua história. O hook. A gente está começando pelo hook. Aí você vai preenchendo cada espaço ali que você achar interessante. Esses prompts irão servir para ilustrar essa história. Capriche nos detalhes. O cenário é de época medieval. Nosso cenário aqui é de época medieval. É bom você situar em qual época está a história, porque às vezes você faz uma história de época e ele manda um cenário atual. Então é sempre bom identificar isso. Antes de cada prompt, me diga quem aparece na cena. É que eu acho que eu errei alguma coisa. Eu quero saber quais personagens vou utilizar para criar a imagem. O que eu estou pedindo para ela? Antes do prompt, ela vai me dizer, personagem tal e personagem tal aparece nesse prompt. Para que isso? Para quando eu for criar a imagem, eu não preciso ler todo o prompt. Eu já sei, ele já me identificou ali para mim que o Darius e a Lara aparecem. Então, pego já as imagens base do Darius e Lara e já boto para criar o prompt, beleza? Para facilitar a minha vida. Me fale também em qual parte do texto você está criando essa cena. Eu quero que ele me identifique no texto de onde ele tirou aquela cena, tá? Vou enviar meus personagens base para você saber como eles são e os descrever certos no prompt. Vou enviar o personagem base para o quê? Porque é bom você enviar seus personagens base, as imagens. Porque se você não enviar, ela pode dizer, sei lá, que Darius tem um cabelo grande. Ele não tem um cabelo grande. No prompt ela pode escrever, Darius tem um cabelo grande, está. Bom, como ela já vai ter a base, ela vai saber que ela não pode descrever o cara de uma forma diferente, com uma roupa diferente. Ela já tem aquela informação. Então ela tendo essa informação, ela vai fazer os prompts de maneira certa, não tirando a consistência do seu personagem. Beleza? Não faça 15 prompts de uma vez. Faça 10 prompts detalhados e depois, quando eu solicitar, continue até o número 15. Caso falte algo, eu retorno e solicito uma cena extra. Por que isso? Se vocês pedirem 30, 20 prompts de uma vez, o ChatGPT tende a diminuir a qualidade. Quanto mais ele vai chegando no limite dele, ele vai diminuindo a qualidade. Então, eu percebi que de 10 em 10 ele consegue ter uma produção boa. Se você botar 10 em 10, ele consegue produzir algo detalhado, algo legal. Acima disso, ele já começa a perder um pouco da qualidade do prompt, beleza? A gente pegou aqui nossos 3 personagens e mandamos o hook. Como é que é mais fácil dele identificar os personagens sem você falar, a imagem 1 é fulano de tal, a imagem 2 é fulano de tal e a imagem 3 é fulano de tal. Vocês viram que eu só mandei as imagens e não identifiquei aqui no prompt quem era quem na imagem, certo? Por quê? Nas imagens eu botei o nome de cada um. Ó, Darius, Lyra e Senhora Lara. Por quê? Porque o chat consegue fazer essa leitura, tanto da imagem quanto do texto que está vindo com a imagem. Então ele já vai ligar o nome com a pessoa. Então você já ganhou mais um tempo sem precisar explicar quem é quem. Dito isso, ele criou todos os prompts. Ó, olha só como é que ele fez. Ele mostrou a parte que ele tirou esse prompt. Vamos ver aqui. A poeira da estrada cobria a armadura de Darius. Vamos lá no nosso hook. A poeira da estrada cobria a armadura de Darius. Beleza, aqui já é o inicial, tá indo certinho. Ele criou aqui os 10 prompts. Depois eu pedi para ele continuar e fez outros 5. Vamos pegar aqui o primeiro prompt. Aí a gente vai pegar o primeiro prompt nosso que ele criou aqui. De novo, a gente pode usar tanto o WISC quanto o VO3. Tudo que a gente fizer aqui, a gente pode usar aqui. Se eu fosse usar o WISC, como é que eu ia fazer? Você ia vir aqui, ia fazer o upload do seu personagem, que você criou, e ia botar o prompt. Mas nesse prompt aparece 2 personagens, não é só um. Aí você aperta aqui mais e bota mais um personagem que você queira. É a mesma coisa. Tudo que eu usar lá no VO3 pode ser usado aqui no WISC. Lembrando que o WISC é infinito, você pode fazer quantas imagens quiser. Tá? Lá no VEL tem aquele limite, mas é só trocar de conta que você consegue. A gente vai botar para criar também aqui no WISC essa imagem, enquanto a gente vai... Não, só aparece o Darius nessa imagem, nessa cena, se eu não me engano. É isso? Darius, só aparece ele. Então vamos deixar só setado aqui o Darius. Não vamos deixar setado ela. Vou botar para gerar. Enquanto isso, lá no VEL também vamos fazer a mesma cena. Só para a gente ver qual que vai sair melhor. O Darius já está aqui, deixa eu pegar ele base. Isso quer dizer que por algum momento Isso quer dizer que eu estou 100% blindado, quer dizer que as imagens sempre vão sair perfeitas? Não. É uma IA, a IA erra bastante. Então, tende-se que em algum momento ela pode errar. E aí a gente só faz a correção manual, sem problemas. Mas aqui a gente já consegue trazer uma porcentagem alta de acerto. Ó,
Dá uma olhadinha aqui. Beleza, aqui tá tudo ok. Ó, olha a qualidade, qual a diferença da qualidade. Essa imagem, o Skill, não tá ruim, tá? Dá de usar, não tá ruim. E olha essa qualidade aqui. Eu particularmente vou preferir essa qualidade. Vou fazer o download. Tá? Baixei, já vou jogar aqui no CapCut. Lembra que ele falou qual era a parte? Vamos lá. A poeira da estrada cobria a armadura gasta de Darius. Então a gente sabe que até a poeira gasta de Darius. Vamos escutar. A poeira da estrada cobria a armadura gasta de Darius. Opa, então, é até aqui. Que eu já boto aqui minha imagem. Aí, vamos escutar aqui agora. Mas ele não sentia cansaço. Por 3 longos anos. Aqui tá falando que ele não sentia cansaço por 3 longos anos. Ó, ele já passou para outra parte, tá vendo? A imagem da fazenda, humilde, coração apertado, frustrado, sua promessa. Vamos ver aqui. Ele pulou ele pulou um pouquinho aqui, ó, na frente, pegou essa parte. Mas eu acho que não vai ter problema. Vamos criar aqui o prompt e vamos ver se vai combinar com o que está sendo falado. Aqui de novo só aparece o Darius. Vou fazer aqui direto já no véu. Vamos botar para gerar. Pronto. Ele criou aqui a imagem, tá? Ele criou aqui essa imagem. Botou o cara de capa. Ele não estava sem capa. Mas aqui, se você quiser, é só você pegar a imagem novamente aqui, ó. Incluir comando, bota aqui ela aqui, ó. E pede para remover a capa dele. Remova a capa dele. De novo, aqui você vai ajustando com o que você acha que é interessante. Já vou baixar essa imagem aqui, que para mim já tá boa. Já vou puxar ela aqui para minha timeline. Vamos escutar. Mas ele não sentia cansaço. Por 3 longos anos, a imagem da fazenda dos murmúrios, um humilde casarão de pedra e madeira, foi seu escudo e sua promessa. Então, na teoria vai até aqui, ó. Ó, que ele já removeu. Poderia utilizar essa imagem aqui, certo? Mas eu quero usar vídeos também, eu não quero usar só imagens, eu quero usar vídeo também. Beleza, vamos fazer isso aqui. Vamos lá fazer essa daqui. Vamos ver se dá só o Dário que aparece. Só o Dário por enquanto. Vamos botar a imagem base, sempre usando a imagem base. Botar o prompt, pedir para gerar. Já vamos ver a próxima aqui. Essa aqui aparece ele e a Elara. Isso aqui vai ser bom que já vai ter... Não, aqui é só a senhora Elara que aparece na verdade. Vamos lá. Vocês podem ver, ó, que ele está seguindo ali meu personagem, ó, com uma base que eu dei para ele. Continua sendo o mesmo cara, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, vamos ver lá. Ó, é o mesmo cara, continua seguindo. Ah, mas tem um detalhe ali de roupa ou outro que não está saindo diferente, aí tudo é ajuste. Você pode ajustar. No prompt mesmo, tá? Aqui ele saiu, vamos abaixar essa daqui. Ah, mas eu queria fazer vídeos também, não só imagens. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você pode usar qualquer IA sua que você tem de criação de vídeo. Que eu vou recomendar de graça é o Grok. Com o Grok você consegue. Vamos subir nossa imagem para cá. Vamos subir a imagem. Aqui você tem que descrever, né? Basicamente o que ele está fazendo. Às vezes funciona de você pegar o próprio prompt aqui, ó, e ele fazer algo legal. Então, às vezes eu faço isso, eu pego o prompt aqui, ou às vezes você só bota para animar, sem nenhum prompt, ele também cria umas coisas interessantes. Aí aqui é tentativa e erro, testando, vendo se a cena saiu boa ou não. Para quem não sabe, o Grok, ele não é ilimitado, ele tem uma quantidade de 10, 15 vídeos por dia. Tem pessoas que já conseguiram fazer 30, mas é aquele mesmo problema, funciona da mesma forma lá do véu. Caso você chegue no limite dos seus vídeos, você loga com uma outra conta Gmail e você tem um novo limite para criar vídeos. Tá, aqui ele me deu 2 opções. Às vezes acontece isso, ele te dá 2 opções para você escolher qual que você achou melhor. As 2 ficaram um pouco estranhas, mas eu vou escolher essa. Vou baixar. Logo após baixar, vou puxar lá para o CapCut. E vamos ouvir e ver como é que vai ficar na cena. Eu vou mutar ela, tá? Eu vou mutar ela aqui, ó. Você pode mutar sua cena tanto aqui, segurando o mouse, ou você pode mutar pela timeline, ou se você não quiser mutar a timeline toda, você pode clicar e mutar aqui, ó, direto. Beleza? Vamos mutar e vamos ouvir aqui, se faz sentido. Ele não caminhou os últimos quilômetros. Ele voou, impulsionado pela certeza do reencontro. O cheiro de feno e terra úmida, tão característico. Vamos ver de onde é que ele tirou a cena. É cena 3, né? Ele empurrou o portão de madeira rejante. Vamos ver aqui. Com reencontro, cheiro de...
Ah, tá. Ele já pulou pra essa parte aqui, ó. Viu que ele criou até aqui e essa parte toda aqui ele ignorou. Essa parte aqui toda ele ignorou lá, o chat GPT. O que a gente podia fazer? A gente vai lá no chat, volta lá no chat e fala assim, eu preciso de uma cena para essa parte. Aí ele já vai criar essa cena. Pronto. Já pegamos. Já vamos lá no chat GPT. Já vamos no VL, quer dizer, desculpa. Pedimos para gerar. Claro que tem agentes que vocês podem criar, que já facilita muito esse serviço aqui. Eu, inclusive, tenho esse agente aqui, que ele identifica os personagens. Eu digo quantos prompts eu quero, e ele justamente faz isso. Ele me mostra qual personagem está na cena, ele me diz qual parte do texto ele tirou esse prompt e vai gerando os prompts. Tá? É que eu só copio e colo. Porém, o jeito mais convencional que todos vão poder utilizar é esse aqui do chat. Ó, que ele criou a cena que estava faltando. Vamos baixar. Aí a gente já sabe que essa cena aqui é a parte que ele fala que empurrou o portão. Vamos botar aqui. Botou ele de capa de novo, então acho melhor já deixar ele de capa. Vamos escutar. Nos últimos quilômetros, ele voou, impulsionado pela certeza do reencontro. O cheiro de feno e terra úmida, tão característico do Vale do Rio Seco, invadiu suas narinas, mas faltava um perfume, o mais importante, o de Lyra. Ele empurrou o portão de madeira. Pronto. Vem aqui ele fala sobre o empurrou o portão. Aqui cabia mais uma cena, tá? Tá muito longo isso aqui, ó. Aqui cabia mais uma cena. Eu vou pedir para ele fazer mais uma cena. Ainda nesse texto, gere mais uma cena. Não quero que fique muito tempo só em uma imagem. A gente pediu para gerar mais uma cena que não quer que fique muito tempo só na mesma imagem parada. Ele vai gerar mais uma cena extra. Gerou a cena. Vamos copiar. Vel. Já bota aqui para fazer rapidinho. A gente podia animar essa cena aqui também. A gente podia fazer ela aqui, ó. Pegar aqui, como o Grok ele faz 6 segundos, a gente ia pegar aqui, ó. 12, né? Então 12 com 6, 18. Ela ia ficar até aqui, ó. Ficar aqui, por aqui a cena. E essa daqui a gente ia usar a cena extra. Vamos até fazer isso. Vamos pegar lá no Grok fazer isso. Vamos pegar a imagem que a gente criou. A gente não vai dar nenhum comando, vamos deixar ele criar por conta própria. Vamos ver aqui se gerou nossa imagem. Ó, aqui já gerou a imagem. Tá? Vamos baixar. Aqui, a gente tem essa parte aqui que lembra que a gente ia botar aqui, ó. E vamos esperar ver se já gerou aqui o vídeo do Grok. Pronto, gerou o vídeo do Grok. Vamos baixar. Vou trazer aqui para o CapCut. Mais ou menos ali onde a gente calculou. Tem até um pouquinho mais aqui, ó. Vou cortar isso aqui. Jogar isso para cá. Apagar. Jogar isso para cá e apagar. Vamos dar uma olhada. Ele não caminhou os últimos quilômetros. Ele voou, impulsionado pela certeza do reencontro. O cheiro de feno e terra úmida, tão característico. Vamos ver como é que tá ficando nossa história. Vamos dar um play. A poeira da estrada cobria a armadura gasta de Darius, mas ele não sentia cansaço. Por 3 longos anos, a imagem da Fazenda dos Murmúrios, um humilde casarão de pedra e madeira, foi seu escudo e sua promessa. Ele não caminhou os últimos quilômetros. Ele voou, impulsionado pela certeza do reencontro. O cheiro de feno e terra úmida, tão característico do Vale do Rio Seco, invadiu... Aqui vocês podem... Tem a parte ali da cena. Mas faltava um perfume, o mais importante, o de Lyra. Ele empurrou o portão de madeira rangente e gritou. A voz rouca pela emoção reprimida. Lyra, eu voltei. Onde você está, meu amor? Foi um Então, aqui se vocês quiserem fazer um hook só de vídeo, é bom. É bom, fica bem chamativo, prende muita atenção. E vocês viram que ele manteve ali a constância. Aqui a constância. Aqui nessa primeira imagem eu posso voltar lá e pedir para ele fazer uma capa, que ele não fez. E aí vai ficar todas as cenas dele com a capa. Que também ele não fez, mas aí é questão de ajustar prompt. Saiu, viu que saiu aqui todas com capa, então vou botar a partir de agora todas com capa. É só botar aqui, ó, bote uma capa nele na cor verde, e aí vocês vão criando essa constância de personagem. Vamos preenchendo aqui, ó. Desse modo,
pegando o personagem base, botando ele numa pose neutra no fundo azul, pegando seus personagens base, botando numa pose neutra no fundo azul, jogando ele dentro da IA, para que a IA entenda como é seus personagens, para no prompt você ter menos trabalho de ter que corrigir o prompt porque ela botou uma roupa diferente, um cabelo diferente no seu personagem. A chance de o seu personagem ficar consistente durante a história são muito altas. Claro que em algum momento você vai fazer um ajuste ou outro, mas basicamente você vai conseguir manter aquele personagem constante do início ao fim da história. Então, como a aula era só sobre consistência de personagem, a aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.